Eu faço mestrado na História Social aqui na USP e a minha pesquisa tem que ver principalmente com cultura escrita e população camponesa na Colômbia, que eu vou apresentar na última parte desta aula. Aí, no começo, vou tentar dar um panorama da primeira metade do século XX na Colômbia, daquela virada do século XIX para o XX. Logo depois, pegando o que se chama o período da República Liberal, que começa no ano 36. E aí, para chegar à metade do século, que tem que ver com o período da minha pesquisa. Eu vou tentar fazer um panorama geral dessa primeira metade do século XX, correndo o risco de cair em fazer generalizações, mas é uma coisa assim bem rapidinha. O primeiro que a gente tem que ter em conta, no caso da Colômbia, é que a virada do século XX começa, no caso da Colômbia, em 1903, 1904, quando está terminando a Guerra de los Mil Días. Essa guerra levou levou quase 3 anos de confrontações partidistas. Foi uma guerra civil muito sanguenta. E o novo século começou na Colômbia com as consequências dessa guerra. Aí, o consenso nacional nesse momento era que o país tinha perdido muito tempo nas guerras partidárias do século XIX e que esse começo do século XX, com aquela guerra, colocava o país numa situação de atraso com relação aos outros países da América Latina. Aí, foi o arranjo que conseguiram os dois partidos tradicionais na Colômbia, que se chama o Partido Conservador e o Partido Liberal, foi de ir para umas eleições onde os liberais não se apresentaram. Aí, nessas eleições, o candidato dos conservadores era um militar, o Rafael Reyes. Quem governou entre 1904 e 1909, num período que se conhece como o Quinquênio de Reyes. A proposta deste geral era de um governo não partidário e que se propunha desenvolver projetos modernizadores que colocaram no país numa melhor situação depois da guerra. No fim das contas, ele conseguiu uma reorganização da divisão político-administrativa do Estado, que lá na Colômbia é um modelo mais francês, que é por departamentos, e um governo central, e departamentos com capitales e municipalidades. Aí, o final desse período esteve marcado por diferentes problemas, entre outros, a separação de Panamá. Aí, ele teve que sair e, sem cumprir o período que tinha previsto. Logo depois do Rafael Reyes, tem outro que terminou seu período até 1910, outro presidente, mas nas eleições seguintes veio um governo republicano, também com uma proposta bipartidária, conciliadora, que teve na sua frente a celebração do primeiro centenário da independência na Colômbia, que foi para 1910. O Restrepo. A celebração do primeiro centenário na Colômbia e nos outros países da América Latina que estão por esses anos, entre 1910, 11, 12,
No caso da Colômbia, foi um momento para pensar o país um pouco para o futuro e todas essas celebrações tinham a ver com a inauguração de novas obras, nas cidades principais de energia elétrica, ou a inauguração de um tramvia em diferentes cidades, ou começo de obras de progresso que em outros países já estavam mais desenvolvidas, mas que nesse momento na Colômbia só se estavam começando a propor e tentar dar uma melhoria, principalmente nas cidades. Aí os governos que vieram para frente tiveram essa mesma marca, tiveram esses mesmos propósitos e no ano de 1936 ou 1947 é o período conhecido como a República Liberal. Bom, antes de entrar um pouco neste período da República Liberal, é importante levar em conta que um pouco a herência dos governos conservadores foi um pacto conhecido como o Concordato. Não sei se na história do Brasil tem uma coisa similar, que é o Concordato com a Santa Sede, como se chamava, foi um contrato que firmou o Estado Nacional com o Vaticano, onde se subscrevia o país, a igreja, onde se subscrevia como um país confessional e onde a igreja iria administrar bens importantes como o ensino, a educação tanto básica como secundária, parte importante da educação superior, com uma tradição forte desde a colônia de universidades confessionais, além da administração dos cemitérios, a extensão, extensão em espanhol, não sei em português, de impostos. Ou seja, a igreja tinha acordos com o governo, com o Estado colombiano, para não pagar uma quantidade de impostos. Aí o concordato se manteve com algumas modificações, quase até a chegada dos liberais ao poder. Então, é importante ter em conta essa forte influência da igreja na conformação do Estado e nas relações que tem a ver principalmente com a educação, porque é o que vamos aprofundar um pouco na última parte da aula. Então, em todos os países a igreja tem uma influência forte, mas com variações, como no caso no México, a Revolução tirou a igreja muito cedo da administração da educação, por exemplo. Ou no caso da Argentina, que bem no começo do século XX, já o Estado tinha proposto uma educação totalmente laica e não confessional. Este vai ser um tema que vai atravessar bastante a história da Colômbia, no que tem a ver com os bens culturais, o acesso ao cinema, aos livros, que é o que vamos tentar desenvolver um pouco mais para frente. Um pouco a importância da República Liberal em termos culturais, a definição que faz de cultura popular. É uma definição muito original, porque mesmo que já houvessem algumas formas de valorização do popular, ou de valorização das costumes e tradicionais que vinham ainda desde o século XIX pelos conservadores, no caso da República Liberal,
esta valorização adquiriu outras formas e conteúdos. E mesmo conseguiram definir como cultura popular. Aí o interessante é que o interessante da análise do Renan Silva no seu livro, que ele faz uma genealogia daquela ideia de cultura popular, antes de tentar entendê-la como um fato dado. E mostra como uma forma de classificação das sociedades, onde se considera uma cultura como erudita, frente a uma cultura não erudita, popular ou folclórica, como vai ser no caso dos liberais. Então, essa ideia de invenção da cultura popular se inscreve numa proposta que está totalmente relacionada com um projeto modernizador que incluía tanto a modernização do Estado, a modernização das formas de acesso à cultura, mas que, contudo, tinha um conteúdo estritamente folclórico. Ou seja, tratava-se de resgatar as músicas, as comidas, as danças, as estrofes que eram consideradas como a matriz cultural da nação e que era preciso resgatar, relembrar para criar um ambiente adequado para a recepção de outras influências culturais mais relacionadas com a cultura legítima. Então, os liberais, ao tempo que se propuseram expandir o sistema de ensino, fazendo com as reformas constitucionais que eles se propuseram, o sistema de ensino deveria ser agora laico. Massivo. Então, aí os liberais estavam tirando da igreja o controle que por muito tempo eles tinham da educação básica. Agora, logo vamos aprofundar um pouquinho aí. Então, ao tempo que essa cultura legítima representada nas escolas, nos saberes mais da escola republicana, também se propuseram formas de difusão, de conhecimento do folclore colombiano. Então, fizeram pesquisas por exemplo, levantando inquéritos folclóricos, que en español es encuesta. E a criação de diferentes formas institucionais para eles desenvolver esse projeto cultural, muito vinculados com a intelectualidade desse momento. Então, ao tempo que para fazer a encuesta folclórica nacional, que seria um inquérito que todos os maestros das escolas iam desenvolver nos seus povoados, pesquisando sobre os usos das ferramentas agrícolas, as músicas populares, os vestidos que eram considerados típicos ou modernos, os usos por exemplo, do gramófono, das novas tecnologias de reprodução musical, por exemplo.
Então, foram projetos que iam caminhando juntos e para desenvolver este inquérito que estou falando, já o mesmo Ministério da Educação teve que se reforçar, teve que ganhar intelectuais, criar oficinas especializadas nessas pesquisas. E para o caso da história das ciências sociais na Colômbia, este é um momento importante, no que tem a ver, por exemplo, com a criação de um instituto de etnologia. E a outra estratégia ou a outra parte desse projeto cultural dos liberais está relacionada com os meios massivos de comunicação. Então, estes governos aproveitaram a rádio, o cinema e o livro. Bom, no caso da rádio, especificamente, mesmo que já existiam algumas emissoras comerciais e já desde os anos 20 existia um movimento de experimentação radiofônica, principalmente nas cidades, principalmente de pessoas mais vinculadas às elites, seja empresariais, culturais, pessoas que estavam interessadas na novidade das novas tecnologias. A rádio chegava aos setores mais populares através da escuta coletiva nas diferentes cidades, por exemplo, em Bogotá, Medellín. Tem algumas pesquisas sobre como a utilização de alto-falantes para a escuta dos programas, o encontro das pessoas que estavam chegando às cidades, que eram os camponeses que estavam virando obreiros, como se encontravam para a escuta dessas rádios comerciais, e como eles usavam para colocar anúncios, como usavam para colocar uma denúncia. Mas os liberais aproveitaram a rádio, criando a Radiodifusora Nacional de Colômbia. Então, se tratava de uma rádio que não tinha um interesse comercial, não tinha um interesse de colocar as músicas que estavam chegando ao país, somente das novidades que circulavam nesse momento, senão de ser mais uma rádio educativa, onde se ministravam palestras técnicas, onde os intelectuais vinculados aos institutos de pesquisa folclórica ministravam palestras, onde se colocava um pouco principalmente música erudita nos seus primeiros anos, onde o presidente transmitia os seus discursos e onde tinha uma proposta cultural estatal de chegar aos povoados mais afastados do centro do país através deste meio. Então, aí está a novidade desta emissora, da Radiodifusora Nacional de Colômbia, que foi um primeiro experimento de propor uma aproximação da população mais maioritária, popular, uma aproximação à cultura erudita, mas que também logo foi ganhando conteúdo
toda esta matriz folclórica. Ou seja, eram duas formas de entender a cultura que não se contraponiam, mesmo que tivessem tensões na sua definição, mas duas formas de entender a cultura que se manifestavam nos programas desta emissora, que teve uma aceitação, que marcou um momento importante no desenvolvimento da rádio no país. Também o cinema foi importante como um meio para a difusão utilizado pelos liberais, não só trazendo filmes estrangeiros, sino ainda também criando formas de produção audiovisual a partir dessas pesquisas folclóricas que eles desenvolveram. Nesta parte é mais complicado o acesso um pouco a essas produções, propriamente audiovisuais, mas existem registros em arquivos administrativos que falam um pouco sobre o esforço dos liberais também com este meio de produção. E também o livro. Aqui se inaugurou um pouco a ideia de livro popular, ou seja, o livro de baixo custo, um livro barato, onde se publicaram uma coleção de antologias literárias nacionais e estrangeiras. Isto também é uma novidade, porque até esse momento não existiam projetos propriamente de massificação do livro. Estamos falando, lembremos do período de 1936 para 1947. Ao mesmo tempo, também se criaram outros tipos de iniciativas, além da escola republicana, como as escolas ambulantes, e tudo no mesmo sentido, de desenvolver estratégias que fizeram mais rápida essa aproximação à cultura por parte da população camponesa, mas também da população obreira que já estava nas cidades. Então, por exemplo, nas escolas ambulantes se tratava de carros com equipamentos de livros, de alto-falantes, ainda também de projeção de cinema, que procurava chegar aos diferentes povoados, onde o Estado não tinha maior presença. Também se inauguraram nesse período as primeiras feiras do livro, isso mais centralizado, mas mesmo assim com uma grande importância em Bogotá, as feiras do livro em Bogotá.